Então vamos lá conversar um pouquinho sobre as janelas básicas de ultrassom na emergência, que são as janelas que a gente vai fazer na prática. Então esse vídeo aqui é para guiar a nossa prática hands-on, então o que a gente vai fazer de atividade na prática lá no laboratório com os manequins vivos e para ver, para a gente já chegar conversando a mesma língua, quais são as janelas que a gente vai fazer, mais ou menos entender qual é a dinâmica, como que a gente vai conseguir cada janela e o que, que eu espero ver em cada janela. Então, a ideia da nossa prática agora é isso. A gente vai ver quais são as janelas, a posição do probe e a sonoanatomia normal em cada uma dessas janelas que a gente faz mais rotineiramente na emergência. A gente vai guiar essa prática pelas janelas que estão nos protocolos de emergência os mais conhecidos ou os mais adotados, começando pelo EFAST, o Blue, que é o pulmonar, o CASA, que é do PCR, o Rush, que é do choque, e depois conversar um pouquinho também sobre carótida e jugular. Então, começando pelo o clássico, o FAST, ou FAST estendido, né? Então, o EFAST. O FAST, inicialmente, pensando só no trauma, eles começaram com 4 janelas. Então foi hépato espleno renal, então as duas laterais ali, a suprapúbica e a subxifoide para dar uma olhada no coração. Então 3 para olhar a barriga, um para olhar o coração, procurando sinais de tamponamento. Com o tempo eles aumentaram, estenderam para o pulmão, então a gente tem ali as janelas pulmonares procurando principalmente pneumotórax. Então o EFAST olha essas 6 janelas. Quando a gente pensa no tórax, a gente tem um outro protocolo que é o Blue. O Blue ele diz para a gente olhar pelo menos essas 3 janelas, então ápice, base e o PLAPS, para a gente procurar sinais de pneumotórax, de derrame, ou se eu estou procurando talvez uma pneumonia, eu posso estender essas janelas, fazer mais janelas, fazer outro tipo de análise, mas vou olhar no mínimo 3 janelas em cada lado do tórax para fazer o Blue e avaliar o pulmão. Depois o CASA, que é o protocolo de PCR, né, ultrassom na PCR da ACEP, o Colégio Americano de Emergencista, ele fala para que em aqueles 10 segundos que a gente vai checar o pulso, a gente vai botar o probe no tórax e vai procurar algumas coisas. No primeiro pause ali de 10 segundos, eu vou gravar o clipe para depois olhar e procurar se tem sinais de tamponamento, depois se tem sinais de TEP, e por último se tem algum sinal de atividade, se o miocárdio está tentando contrair ali. Então, essas três pausas, eu vou procurar essas 3 coisas pelo protocolo. E além disso, eu vou dar uma olhada paralela, se eu estou pensando que pode ser uma hipovolemia, eu vou dar uma olhada na cava, vou dar uma olhada nas janelas do FAST, vou olhar pulmão, pensando em pneumotórax, alguma coisa assim que ele vai ajudar a guiar nesse lado que eu posso fazer enquanto está sendo feita a compressão cardíaca. Esse é o protocolo de PCR da ACEP. E o Rush, que é o mais completo, assim, que a gente tem que pensar que quando eu estou avaliando o choque, eu preciso saber o que está causando esse choque para poder tratar. Nem todo choque é igual, né? É muito diferente eu tratar um choque por sepse de um choque por tamponamento. O que eu fizer num não vai funcionar no outro. Então, o Rush vai ter mais janelas que vai permitir que a gente consiga ver da onde está vindo esse choque, por que o paciente está chocado. Então, ali a gente já tem as janelas pulmonares, procurando principalmente o pneumotórax. A gente vai ter as 3 janelas do FAST ali em amarelinho, né? Então, hépato, espleno e suprapúbica. Ali o rosinha, que seria a subxifoide, tá junto. Só que você vê que ela tá girando ali, é porque o Rush traz também a avaliação da cava. Que a janela é parecida. O probe vai ficar no mesmo lugar, mas a gente vai olhar de uma maneira diferente para conseguir enxergar a cava. E além disso, agora ele vai trazer essas azuisinhas ali, que é a paraesternal longa, curta e apical 4 câmaras, que são maneiras de a gente olhar o coração e avaliar a atividade cardíaca. Então o Rush ele vai juntar um pouco do Fast, do Blue, né? Então ele traz mais janelas para a gente olhar e procurar mais coisas. E além disso tem a vermelhinha ali que é a avaliação da aorta abdominal. Então isso vai dar bastante informação para a gente saber por que o paciente está chocado. Beleza, começando então pela o mais fácil, né? Desculpa, a carótida e jugular, por que, que a gente vai olhar? Primeiro, hoje em dia não tem mais desculpa se você tem um ultrassom para fazer sem ser guiada o acesso central. Tá? A gente já vê que isso melhora muito o desfecho do paciente, aumenta chance de sucesso em primeira passagem ali, né? Tipo, você não precisa ficar cutucando, diminui o risco de acertar a artéria, de ir para o lugar errado, fazer pneumotórax. Então, é extremamente benéfico para o paciente fazer guiado, tá? A gente vai ver a anatomia, vai ver o
o guia passando o catéter e a gente vai confirmar que está no lugar certo. Isso melhora muito o paciente. E outra coisa que a gente vai olhar agora, a carótida, no paciente que está em PCR, tem estudos dizendo que a gente é tão bom quanto jogar uma moedinha para saber se tem pulso. A gente sente quando não tem, não sente quando tem, então é bem ruim. E o ultrassom, principalmente com o Doppler de carótida, vai ajudar bastante a gente ter uma acurácia maior quando a gente está procurando o pulso. Então, já que a gente vamos começar por aqui, a gente vai ter aqui a avaliação, né, dos vasos do pescoço. A gente tem a carótida redondinha ali e a jugular sendo colabada com um pouquinho de pressão, né? Então isso é uma característica das veias. Quando eu pressiono um pouco o meu probe, ela colaba. A artéria não. Óbvio que se você fizer pressão suficiente, ela vai colabar, né? Mas é mais difícil. Com um pouquinho de pressão já a jugular colaba. Eu consigo diferenciar bem qual é qual, né? Então eu vejo a artéria mais redondinha, a veia um pouco mais ovalada e principalmente que ela colaba. Então é isso que a gente vai dar uma procurada, né, nesse corte do pescoço. E se eu colocar o Doppler, eu consigo ver um fluxo um pouco mais laminar da veia e pulsátil da artéria. Assim, vermelho e azul não significa que é artéria ou veia, tá? O aparelho não tem cérebro, ele não sabe diferenciar isso. Ele basicamente vai te dizer se está se aproximando ou se afastando do probe. Então, se você inverter o ângulo do probe, a tua artéria vai ficar azul e a tua veia vermelha, né? Então, mas a gente consegue diferenciar ali principalmente essa pulsatilidade da artéria e a veia ser um pouquinho mais linear, mais constante, né? Então, consigo diferenciar as duas ali com o Doppler. E se a gente fizer, então, ali a gente estava num corte transversal, se eu fizer um corte longitudinal, agora eu estou vendo a veia comprida, né? A veia e a artéria, a gente vai ver que a veia também ela é colapsável, a artéria ela tende a ser pulsátil, não vai colapsar com pressão, e é uma maneira de a gente estar pensando em acesso central, pode ajudar bastante a ver o guia deslizando. Aí é um pouco mais de princípio e preferência, a gente pode utilizar o longitudinal ou o transversal para fazer esse corte, para fazer o procedimento em si. Cada um tem vantagens e desvantagens, mas eu posso né, utilizar os dois de maneira conjunta para garantir que eu puncionei a veia, que o meu catéter, que o meu guia está dentro dela e que está tudo certo. Então, são os dois cortes que a gente vai ver. Então, ali estou cortando transversal, consigo ver o pontinho aqui aparecendo, que é a pontinha da minha. Vamos ver se a gente faz assim. Melhor aqui. Então, vamos ver. Cadê? Opa. Cadê você? Não apareceu. Tá. Mas ali a gente consegue ter uma imagem um pouquinho melhor. Aquele pontinho que está sendo apontado pela seta é o fio guia, que ele vai ser hiperecóico. A gente consegue ver ele dentro da veia. Então vai ter uma segurança maior para fazer o procedimento. Então, isso é uma maneira legal da gente fazer isso e garantir uma segurança maior. Para avaliação do tórax, né? Então, aqui a gente vai fazer procurar um espaço intercostal, né? Que a gente chama de uma janela. Vai achar o que eles dizem que é o sinal do morcego, que são as duas costelas. Então, o meu marcador, que é aquele pontinho que eu tenho no probe, que ele vai ficar voltado para cima. Então, e eu vejo ali, eu estou fazendo esse corte né, na transversal não é na transversal, no longitudinal do paciente. E estou vendo ali o deslizamento pleural. Vocês conseguem ver que a pleura tem esse movimento, então é uma lâmina deslizando na outra, a gente consegue ver bem esse movimento, e isso é um tórax normal, né? Então, essa é a imagem que a gente procura. O que eu estou vendo é isso aqui. O probe está posicionado na pele, eu tenho esse subcutâneo que não se mexe, a sombra das duas costelas, que o som vai bater, voltar, mas ele não passa a costela, então fica preto para baixo, e entre as duas costelas ali eu tenho a pleura deslizando. Lembrando que o ar é um inimigo do som, né? Então, para baixo ali, o pulmão, como ele é muito aerado, eu não consigo ver imagem muito boa. Eu vejo alguns artefatos que eu consigo interpretar. Mas a janela que eu procuro é essa para depois interpretar a imagem. Indo para o coração, a gente vai começar com a paraesternal longa, o eixo longo da paraesternal. A gente vai pegar o pontinho do ultrassom, mostrar para o ombro direito,
perpendicular ao tórax, então mais ou menos entre o terceiro e quinto espaço intercostal, paraesternal, tanto é que esse é o nome da janela, paraesternal longa. A gente vai descendo até achar o coração se movimentando e a gente vai tentar encaixar a imagem. O que eu procuro é essa imagem aqui, que vai mostrar o meu ventrículo direito mais próximo à pele. Abaixo dele eu tenho o ventrículo esquerdo e eu consigo ver a aorta, o átrio esquerdo, a mitral. Às vezes consigo pegar um pedacinho da válvula aórtica. Lá embaixo eu tô vendo até um pedaço da aorta descendente ali, né? Mas essa é a janela que eu procuro. Com isso eu consigo avaliar várias coisas, né? Consigo avaliar a mitral, consigo ver se tem o ventrículo direito, se ele tá muito grande. Não é a melhor janela para isso, mas posso ver a contratilidade do ventrículo esquerdo. Então, uma janela que a gente consegue avaliar o coração de uma maneira global. Então, essa paraesternal longa, achando ela, a gente vai achar a paraesternal curta. Então, a short axis, né? P-axis, achei a longa, eu vou girar o meu probe, que estava virado para o ombro direito, eu vou virar ele para o ombro esquerdo. Então, o que eu vou fazer é que eu estava com aquele corte longo, agora eu estou cortando meu coração de uma maneira curta. Então eu vejo o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito mais perto da pele, abaixo dele mais redondinho, mais muscular, o ventrículo esquerdo, eu consigo ver ele contraindo. E eu posso ir deslizando até o ictus ou até a base para pegar alguns cortes. Posso procurar papilares, posso procurar as válvulas. Então a gente pode fazer alguns cortes para procurar algumas imagens diferentes. Mas essa é a janela que a gente vai estar. Então a gente estava na paraesternal longa, virado para o ombro direito. Eu só girei meu probe para o ombro esquerdo e agora eu tenho a paraesternal curta. E a outra janela cardíaca que a gente vai olhar aqui no peito é a apical 4 câmaras. Então o nome dela já meio que diz o que a gente vai procurar. A partir do ápice, a gente vai tentar cortar as 4 câmaras. Então ainda estou com o meu marcador para o ombro esquerdo. Eu vou descer até quinto, sétimo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, mais ou menos. Né? Então a gente vai estar próximo ao mamilo. Vai inclinar o transdutor 45 graus. E essa seria a maneira de a gente achar. Posso procurar direto, mas eu acho bem mais fácil a gente achar a paraesternal curta e cortando até chegar no ictus. Então, quando você vê só um pedacinho contraindo, você bascula o probe e tenta cortar o plano que vai pegar as 4 câmaras. Então, a imagem que a gente vai procurar é essa daqui. Não ficou tão boa, mas acreditem ali, né? A gente está vendo o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, a partir do ápice. Ali, escondidinho por uma costela, a gente tem coração direito, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai procurar nessa imagem, na apical 4 câmaras. Então, vou tentar encaixar as 4 câmaras aí, os 2 ventrículos e os 2 átrios partindo do ápice. Além disso, a gente vai fazer uma avaliação da cava. Então, estou aqui na região subxifoide. O marcador vai estar... eu posso fazer a cava pelos 2 cortes, né? Então, um corte, um eixo longo, um eixo curto. Então, posso estar com o meu marcador cefálico ou transversal. Geralmente, a gente começa com o marcador, eu prefiro, né? Com o marcador cefálico, que eu acho o fígado e vou encaixando a cava ali. Então, em região epigástrica, mais ou menos na linha média ou um pouquinho para a direita, a gente vai inclinar o probe e vai cortando até achar a cava. E daí, para depois a gente achar a janela subxifoide do coração, a gente vai seguir a cava até chegar ao átrio. Mas mesmo para avaliar a cava, a gente tenta pegar ali onde ela está desembocando no átrio. Então, a imagem que a gente procura é essa daqui. Eu estou vendo a cava entrando no átrio. Então, eu consigo avaliar ela ali, consigo avaliar diâmetro, consigo avaliar a colapsilidade, se ela colapsa ou não. Então, a gente consegue ver ali a cava mesmo, se ela tá gordinha, se ela tá magrinha, né? Como é que ela tá se comportando. E eu já cheguei ali no átrio. Então, se eu tô pensando agora na subxifoide, que é para avaliar o coração também, que é a janela do FAST, eu já tô ali olhando o átrio. Então, agora, o meu marcador que estava cefálico, né, apontando para a cabeça, eu vou virar para o braço esquerdo e vou inclinar o meu probe. Ele vai ficar basicamente deitado na barriga do paciente, de uma maneira a meio apontando para o ombro esquerdo, que eu quero cortar o coração. Então, a gente já tinha achado lá na nossa paraesternal longa e curta e na apical
aonde estava o coração, eu sei qual que é o eixo que ele está. Então agora eu estou olhando aqui pela barriga tentando fazer esse mesmo corte. Então a ideia é pegar, usando ali o fígado como um meio de condução, né? O coração vai estar sentadinho em cima do fígado, o que está encostado no fígado é o coração direito, e para baixo a gente vai ter o coração esquerdo. Então a ideia é pegar as 4 câmaras ali, a gente consegue avaliar um pouquinho a atividade, consegue principalmente, né, pensando no FAST, se tem tamponamento ou não. Então essa é uma maneira de a gente dar uma olhada nisso. Outra janela que a gente vai olhar é a aorta abdominal. Então a gente já está ali na região da cava, a gente já está subxifoide. Agora eu vou fazer um corte longitudinal, vou achar a cava porque ela está encostada na vértebra. Então aquela sombra aqui embaixo, né? Vamos ver aqui. Cadê? Então a gente tem a sombra da vértebra e a aorta ali separando em ilíacas. Isso vai estar mais ou menos na altura do umbigo, tá? Então a gente vai cortando a, a aorta abdominal até a gente ter esse corte aí de eu consigo avaliar. Principalmente a gente vai ver diâmetro, se tem algum sinal de aneurisma, dissecção, alguma coisa, eu posso dar uma olhada nisso. E mais ou menos na altura do umbigo eu consigo ver ela separando nas ilíacas. Então a gente consegue fazer essa avaliação da cava, da aorta também. Depois a gente vai dar uma olhada também nas janelas do FAST em si, né? Que são as janelas mais clássicas. Então ali com o meu marcadorzinho voltado para cima, eu vou procurar uma janela que eu consiga encaixar o diafragma, o fígado, o rim. O pulmão eu vou ter ali um pouco de interferência, né? Aquela imagem de artefato. Mas o que eu quero pegar é essa imagem. Posso pegar o polo superior e inferior do rim para avaliar se tem líquido livre, pensando no trauma. A espleno-renal vai ser do outro lado, né? Ela tende a ser um pouquinho mais alta e mais posterior. Então a gente vai ficar com o transdutor basicamente encostando na maca mesmo e bem cefálico ali na altura das últimas costelas para a gente conseguir encaixar o baço, o rim e o diafragma e avaliar essa janela. Então essa é a imagem que eu procuro. Aí para suprapúbica, eu vou achar o pubis, né? Então ali ó, o ossinho mesmo, e em cima dele, então é bem baixo mesmo, palpa ali a sínfise púbica, e em cima dela a gente vai botar o transdutor a 90 graus, e a gente vai procurar a bexiga, e eu posso dar uma basculada para ver se eu encontro líquido livre ali. Então essa é a janela que a gente vai procurar. E daí a gente olha as 4 do FAST, né? Então a subxifoide, hépato, espleno e suprapúbica. E eram essas as janelas que a gente vai olhar na prática. Então a gente vai começar, podemos começar dando uma olhada no pescoço, depois a gente vai olhar pulmão, a gente vai fazer a avaliação das 4 janelas cardíacas, então a paraesternal longa, curta, apical 4 câmaras, subxifoide, depois a gente vai dar uma olhadinha na cava, aorta e as janelas do FAST, hépato, espleno e suprapúbica. Então essas são as janelas que a gente vai procurar e tentar aí fazer a prática mesmo. Então, lembrando mais ou menos aí a anatomia e a posição do probe vai facilitar um pouquinho na nossa prática lá, a gente ganhar um pouco de tempo. Então, até daqui a pouco, até a próxima aula.